Boa noite, igreja. Boa noite. Muito bom estar aqui com vocês. Dar um abraço aí para o nosso pastor Marcelo, nosso pastor e pastor de vocês também, pastor Gustavo, que também tem caminhado de perto com vocês aqui, acompanhando a obra, acompanhando a missão, e a nossa convenção, porque graças à confiança que a nossa Convenção Batista depositou e esse trabalho, a gente tem podido continuar. Antes da gente falar especificamente do trabalho, eu trouxe uma reflexão que fala bastante daquilo que a gente vive na universidade, mostra bastante do contexto que a gente tem vivenciado. E é um rapaz que, assim como a gente, foi tirado de dentro de um lugar tranquilo, que é a nossa igreja, foi lançado num lugar, às vezes, que a gente pode encontrar de todos os tipos de pessoas, que é a vida de Daniel, Sadraque, na verdade, Ananias, Misael e Azarias. A gente vai ler Daniel 1, de 3 a 9, e depois os versículos 17 a 21. Vamos lá. Aí? Quem abriu também pode contar. O rei, eu estou lendo uma versão um pouco diferente. O rei ordenou que Aspenaz, o chefe dos seus oficiais, trouxesse ao palácio alguns dos jovens israelitas da família real e de outras famílias da nobreza. Disse o rei: escolha somente rapazes saudáveis e de boa aparência, que sejam instruídos em diversas áreas do conhecimento, que tenham entendimento e bom senso e sejam capacitados para servir no palácio real. Ensine esses jovens a língua e a literatura da Babilônia. O rei determinou que recebessem de suas próprias cozinhas uma porção diária de alimento e vinho. Os rapazes seriam treinados durante 3 anos e depois passariam a servir ao rei. Daniel, Ananias, Misael e Azarias, todos da tribo de Judá, estavam entre os escolhidos. O chefe dos oficiais lhes deu novos nomes babilônios. Daniel passou a se chamar Beltesazar, Ananias de Sadraque, Misael de Mesaque, Azarias de Abednego. Daniel, porém, decidiu não se contaminar com a comida e o vinho que o rei lhes tinha dado. Pediu permissão ao chefe dos oficiais para não comer esses alimentos a fim de não se contaminar. E agora o 17 ao 21. Deus concedeu aos 4 rapazes aptidão incomum para entender todos os aspectos da literatura e da sabedoria. E a Daniel concedeu capacidade especial de interpretações e visões. Ao término do período de treinamento ordenado pelo rei, o chefe dos oficiais levou todos os rapazes a Nabucodonosor. O rei conversou com eles e nenhum o impressionou tanto quanto Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E assim passaram a servir ao rei. Sempre que o rei os consultava sobre alguma questão que exigia sabedoria e discernimento, observava que eles eram 10 vezes mais capazes que todos os outros magos e encantadores de seu reino. E Daniel continuou até o primeiro ano do rei Ciro. E, como eu falei, a história de Daniel, ela é incrivelmente parecida com qualquer universitário médio dentro da universidade. Eles eram jovens que foram tirados de seu lar, em Jerusalém, por serem nobres, estudados, preparados, foram escolhidos para servir diante do rei da Babilônia. No entanto, em Jerusalém, eles tinham o templo, eles tinham sacerdotes, eles tinham comida que eles podiam comer em qualquer pessoa que estivesse vendendo iria vender comida exatamente de acordo com aquilo que está na lei de Moisés, e além de serem livres para adorar o seu Deus da forma que quisessem. No entanto, o juízo de Deus chegou sobre Israel e esses rapazes foram convidados a servirem ao rei de Israel. E essa história indica que o rei queria os melhores, ele falou: não, esse pessoal tem que ser já gente estudada, gente de conhecimento e tudo mais. E
eles ainda, além de terem essa capacitação prévia, ou seja, o cara saiu do ensino médio, né? Agora o rei falou, não, agora vocês vão ter que aprender sobre a Babilônia, vocês vão ter que aprender literatura, vocês vão ter que aprender economia, vão ter que aprender como governar um reino. E eles passaram, né, por esse processo seletivo. Basicamente, o rei já tinha pego ali a nata e já tinha mandado dar um estudo para eles. E depois desse período de estudos, eles foram literalmente servir o rei, servir ao rei como conselheiros. E uma frase que fala um pouco sobre o coração de Daniel, quando ele chegou ali, é essa. Daniel, porém, decidiu não se contaminar com a comida e o vinho que o rei tinha dado. Pediu permissão aos chefes dos oficiais para não comer esses alimentos a fim de se contaminar. Às vezes a gente tem algumas doutrinas que tiram algumas dessas frases do livro de Daniel de contexto, né? Falar, porque comer carne é pecado. Ou tem outros que, né, pegam os versículos mais à frente e falam, não, o jejum de Daniel é poderoso, né? 21 dias comendo só. Mas Deus estava querendo enfatizar aqui nesse momento o coração de Daniel e a dedicação dele a Deus. Porque na época de Daniel não existia toda a escritura do Novo Testamento que a gente conhece sobre Cristo. Eles tinham o quê? A lei básica que estava lá nos 5 primeiros livros da Bíblia. E dentre essas leis, né, que Deus entregou a Moisés, dentre essas leis que Deus entregou a Moisés, tinha lá uma lista enorme de animais que eles não podiam comer, né? Dentre alguns, né, mais comuns ali, é o porco, a lebre e o camelo, né? E mais um monte de peixes também que eles não podiam comer. Se eles estivessem em Israel, né, qualquer vendedor de carne ia vender carne legitimamente aprovada para um judeu comer. Mas eles estavam lá na Babilônia, na casa do rei, né? Não sei se vocês já viram algumas histórias sobre esse povo do Oriente Médio, mas eles tinham o hábito de comer não só porco, mas camelo, né? Outros animais como lagosta, animais que para um judeu eram impuros. E como eles estavam dentro da casa do rei, literalmente comendo da cozinha do rei, eles não tinham o direito de escolher, eu quero comer essa carne, eu não vou comer essa, ou de chegar para o cozinheiro e perguntar, não, de onde veio isso aqui? Isso aqui é de leve? Isso aqui? Não, eles não tinham esse direito. Então o que Daniel fez? Bom, para não comer desses alimentos, né, impuros, por assim dizer, eu me abstenho de comer qualquer tipo de carne e de vinho. Portanto, e outra coisa, né, para o judeu, os cultos pagãos eles eram totalmente abomináveis. E a gente vê um pouco mais para frente que os reis tinham também costume de dar banquetes em honra em homenagem aos deuses deles. Paulo, já mais na frente, vai falar, gente, se alguém te oferecer carne oferecida de Dionísio, carne oferecida a Deus, não tem problema vocês comerem, porque Deus já purificou esses ícones, eles não são nada, não servem de nada. Então, se a sua consciência não pesar, pode comer, que Deus está com vocês. Já na época de Daniel não tinha isso, né? Eles eram totalmente, sabe, não podia comer nem parente quase em Daniel, porque eles achavam que estavam se contaminando. Então, quando o livro de Daniel enfatiza essa questão da dieta de Daniel, o que Daniel comia, deixava de comer, não estava falando, porque se você comer assim, você vai ser mais próximo de Deus, se você comer assado, você vai ser, né, mais santo. Não. Estava falando exatamente do que Daniel estava seguindo aquela revelação que ele tinha de Deus. Aquilo que Deus deu a ele, para ele seguir como lei, como regra de prática. Então, mas o livro de Daniel não fala só, né, dessa dedicação de Daniel à lei e a Deus. Fala também do relacionamento que ele tinha com seus amigos que vieram da Babilônia, né? A Bíblia fala de vários, fala, traga jovens de Jerusalém. E fala que dentre eles tinha Daniel, Misael, Azarias e Ananias. Portanto, o que esses quatro tinham assim, de diferente de todos os outros que só foram citados assim, que eles estavam lá, mas nem nome, nem nada? Eles tinham um relacionamento entre eles.
né? Daniel, né, foi o mais extremo, foi aquele que deu a cara, né? Botou a cara e falou, não, a gente não vai comer, não dá ali os legumes, então, tipo assim, Daniel era o cara que estava na frente, né? Igual Moisés e igual Josué e Caleb. Josué na frente e Caleb lá, é isso aí. Então, esses quatro, né, além de terem esse relacionamento com Deus, eles também tinham um relacionamento entre eles. E Daniel era o cara extremo, né? Porque mesmo quando o rei falou assim, gente, ninguém vai poder orar, ninguém vai poder pedir nada que não seja o rei. Daniel continuou orando lá de janela aberta e Daniel continuou orando com suas janelas abertas, né, a ponto realmente de ser denunciado, e levou realmente a sua comunhão com Deus a uma consequência bem extrema. E sempre que eles tinham qualquer problema, né, como no caso que o rei mandou matar todos os sábios, né, inclusive Daniel e os três amigos dele, eles foram para o quarto, gente, vamos orar para que Deus tenha misericórdia de nós e mude essa situação. Então, a gente vê que a questão do relacionamento do coração, ela conta na hora da gente se manter firme. E aí, o mais interessante é isso, é que, como eu falei no começo, em Jerusalém, eles tinham todo um aparato, eles tinham as igrejas, sinagogas, eles podiam, né, comprar o animal deles, sacrificar no templo, seguir todo o ritual da lei de Moisés. Mas ali não tinha, ele só tinha os três amigos dele e o pessoal para orar, e é isso. E justamente nesse contexto, em que eles não tinham nenhum apoio, né, do sistema religioso que eles acreditavam, eles enfrentaram a maior das provações dele, né, tanto Daniel quanto Ananias, Misael e Azarias. E aí a gente vê que Deus, né, desde esse início, ele não era um Deus que estava preso num lugar, igual a maioria dos outros deuses. Ele era um Deus que se movia com o seu povo, né? Ali você tinha só os quatro ali realmente permanecendo firmes, e os quatro, Deus estava ali com eles. Deus manifestou grandes obras ali entre eles. E Daniel também foi usado, não só, né, na vida dos seus amigos, como mais de uma vez ele foi levado a mandar um recado de Deus direto para o rei. O próprio Nabucodonosor teve dois sonhos. Daniel, Nabucodonosor teve dois sonhos, e Belsazar viu a mão escrevendo na parede, que Daniel também teve que interpretar aqueles significados. E o rei Dario, né, depois de ter mandado Daniel para a cova dos leões, viu a grandeza de Deus no cuidado, né, de guardar Daniel ali dentro da cova para que ele saísse vivo. Assim, Deus mostrou o zelo que ele tinha com aqueles que realmente eram fiéis a ele. E o resto do livro, né, conta tudo aquilo que Daniel realizou com Deus, e não só salvou seus amigos, como salvou todos os sábios da Babilônia. E como que Daniel, como Misael, Azarias e Ananias, eles, tendo se recusado a adorar a estátua, né, mostraram também a grandeza de Deus, porque Deus literalmente se manifestou na fornalha ali junto com eles. E esses quatro, né, se a gente for olhar pelo texto, eles eram jovens, né? Então eles eram adolescentes, assim, final da adolescência, da juventude. E esses quatro, eles causaram impacto na Babilônia. Daniel passou por 4 reis, 3 impérios diferentes, e todos esses reis falaram a mesma coisa de Daniel, que ele era um homem de confiança e era muito capaz. E com isso ele continuou sempre em posição de evidência, né, perto das pessoas influentes, na corte e tudo mais, e lá ele pôde manifestar a glória de Deus para aquelas pessoas ao redor dele. E no Antigo Testamento não tem só a história de Daniel, né? Mas tem a história de José, tem Esther, Neemias, que mostra que Deus ele já estava se manifestando também diante dos outros povos daquela região. Deus colocou lá, Deus colocou os seus servos no mundo lá, naquela época, já como velas e cidades fortificadas.
Uma vela só serve, né, como o próprio Jesus disse, se você for colocar ela num lugar alto para poder iluminar. Uma cidade fortificada, ela tem que estar num lugar bem visível, tipo assim, ela é bem protegida, mas ela tem que estar visível para que as outras pessoas, quando virem o inimigo vindo, saibam para onde elas têm que correr. Então, Deus, Ele vai levar o cristão para os lugares mais desafiadores que tem. Tanto os discípulos, né, de Jesus, o apóstolo Paulo se viu nessa situação. Hoje a gente vê, né, hoje a gente está muito tranquilo, porque a gente vive num país, né, de maioria católica, cristã, né, por assim dizer, que não rejeita o Evangelho. A gente não sofre perseguição aberta, não fecha as nossas igrejas, não nos persegue, né? E isso acaba nos colocando, né, o conforto físico coloca a gente numa condição de, às vezes, de deixar de lado o nosso chamado, a nossa missão como cristão. Mas esquece, né, que na esquina, né, tem pessoas ali que estão precisando ouvir falar de Deus. A gente esquece que no nosso trabalho tem uma pessoa que senta do nosso lado todos os dias e ela também precisa ouvir falar de Deus. A gente esquece às vezes dos nossos superiores, dos nossos supervisores, que eles precisam também ouvir ouvir falar de Deus. E o próprio Cristo deu essa missão para cada um dos seguidores dele. Ele falou que todos os discípulos dele seriam os testemunhos dele em Belém, na Judéia, Samaria, né, e até os confins da terra. Então, mas a própria profecia que Cristo deu, ela só se cumpriu diante da perseguição. Enquanto eles não tiveram motivo para sair de Jerusalém, eles continuaram lá. Mas Cristo já tinha falado, gente, eu vou trazer perseguição para vocês vão ser venerados e vocês vão ter que se espalhar. E o cristão, quando sai, né, e ele leva o Evangelho. Então, a nossa missão, ela é intrínseca a quem a gente é. A gente não é duas pessoas separadas, a gente é uma pessoa, né, com todo o conhecimento, tanto secular quanto o conhecimento de Deus. E quando a gente entra na universidade, é esse ambiente que a gente vê. Cada pessoa que a gente encontra vai ter uma perspectiva diferente sobre a vida, sobre o mundo espiritual. A gente vai encontrar cristãos desviados, a gente vai encontrar católicos, a gente vai encontrar umbandistas, a gente vai encontrar ateístas, a gente vai encontrar gente de todos os aspectos de religião. Mas também temos cristãos de outras denominações. A gente tem batistas, presbiterianos, a gente tem luteranos, a gente tem pessoal da Maranata, a gente tem alguns adventistas, e todos esses, e cada um deles também, né? Alguns mais vivos, mais próximos com Deus, outros um pouco mais distantes, mas a nossa missão continua sendo dar um bom testemunho. A gente tem que, né, como a gente está dentro da universidade, a gente tem que fazer nosso melhor, a gente tem que estudar, a gente tem que passar, a gente tem que, né, ser íntegros na nossa conduta, né, não colar, sempre, né, fazer o melhor que a gente puder. E para as pessoas que se aproximarem de nós, vão ouvir o Evangelho também da gente. E quando a gente entra numa universidade, a pessoa que não tem essa perspectiva, né, de que Deus é soberano sobre todas as coisas, ela entra atrás de uma única coisa. Ela entra atrás de ascensão social. Ela quer uma faculdade para poder, né, ser algo importante, ela quer, né, dar condições para a família, ela quer ganhar um bom salário. Mas o cristão tem um diferencial. O cristão entende que onde ele está, ele é o luz ali. Deus colocou ele naquele lugar por um motivo. Deus usa as nossas capacidades para a obra e para o reino dele. Quando a gente entra na universidade, então, não é mais só a nossa missão que a gente quer cumprir, agora é a missão de Deus. Né? Quando a gente entra na universidade, quando a gente começa a pensar no nosso futuro, pensar nos nossos planos, pensar na nossa profissão, Deus já tem planos para aquela profissão da gente.
Né? Às vezes a gente entra para fazer, quem entra para fazer medicina, enfermagem, cursos da área da saúde, ele às vezes já tem às vezes quem é cristão às vezes já tem até essa missão de querer sair já, ajudar, né, no sermão, ou levar, né, tratamento médico para comunidades carentes. Mas e as outras pessoas? Né? O que eu, da engenharia de computação, posso fazer para poder levar o reino? O que alguém que estudou, por exemplo, né, isso nem chega na faculdade, quem fez cursos técnicos, né, como ajudante de obra, poder, eletricista, que cada uma dessas profissões pode contribuir com o reino? O que eu, como motorista de Uber, por exemplo, posso fazer pelo reino? Como que minhas habilidades vão se encaixar na missão de Deus? É isso que a gente tenta incutir na cabeça de quem entra nos nossos movimentos. Né? Porque a gente está lá para mostrar isso, porque a gente vê hoje que, né, recentemente surgiu aí até um debate sobre se o cristão deve ou não deve ir para a universidade. Né? Tem pastores que são a favor, tem pastores que falam, não, se você acha que seu filho vai se desviar, não deixe ele ir na faculdade. Mas aí eu pergunto, existe, né, uma estatística que fala que 66% dos estudantes que se desviam, eles se desviam nas duas primeiras semanas de curso. E aí a gente para e pensa, será que o problema é a faculdade? Será que o problema é o contato com a universidade? E a resposta mais simples que eu achei, e ela foi corroborada já comigo, né, no meio da discussão vai falar a mesma coisa, é que o jovem, né, ele já entra para a universidade praticamente cristão só por aparência. O cara já demonstra durante a adolescência dele que ele não tem um coração firme em Cristo. Ele já não foi discipulado, ele vai para a igreja às vezes empurrado, obrigado, né, às vezes até ameaçado. E os pais acham que de fato quando eles vão chegar na universidade que ele vai continuar firme no negócio. Existem casos, de fato, de pessoas que, né, têm uma crise de fé diante de tudo aquilo que houve, mas até isso Deus usa para fortalecer a fé dessas pessoas. Mas não é porque muitos se desviam quando você entra na universidade que você deve deixar de ir. Pelo contrário, ela passa a ser agora um campo missionário. Então nós, como cristãos, agora devemos deixar de olhar a universidade com medo e olhar com anseio. Cara, quem Deus vai me ajudar a impactar no reino? Então, e outra coisa, esses 66%, muito provavelmente, se não fosse para a universidade, no primeiro semana de trabalho, iriam se desviar. Na primeira semana fora da escola, iriam se desviar. Por quê? O problema ali é que o cara agora tem 18 anos. O cara é maior de idade, é dono do próprio nariz. A mãe, o pai, não tem mais como obrigar a ser crente. Então, se esse jovem não foi discipulado na adolescência, se ele não tomou uma posição verdadeira, como os próprios amigos de Deus, como Daniel e os amigos dele tomaram diante de Deus, não vai ser faculdade que vai desviar, vai ser o caminho que ele escolheu. Porque o trabalho começa exatamente, né, lá de berço, lá na escolinha dominical, na escola de férias, em casa, compartilhando o Evangelho. Porque quando ele chegar na juventude, se ele já tiver todo esse alicerce, o próprio Jesus fala em Mateus 7, né? Aquele que ouve as coisas, tudo que eu falei, e cumpre elas, as pratica, ele vai ser a pessoa, ele vai ser como a pessoa que construiu a casa sobre a rocha. Mas aquele que ouve tudo aquilo e não pratica, vai ser como o cara que construiu a casa sobre a areia. Então, o nosso coração, né, Jesus fala de outra passagem também, que é o do semeador, fala dos solos. Né? O problema era a semente, não era a semente, era o solo. O solo que não estava preparado. E o solo que a semente estourou, quando a semente caiu no solo preparado, ela frutificou. Então, o cristão, quando ele entra na universidade, se ele entra já, não, já entra com a sua identidade um dia falando, eu sou filho de Deus, eu sou luz no meio das trevas, eu sou. Cara, a gente está lá também para isso, para cumprir essa missão. E
né, claro que a gente também precisa de apoio. Então, cada um, né, dos grupos que participam, que compõem Jesus na UFS, tem essa missão de servir como os amigos de Daniel, para que cada um, né, possa ser também como Daniel, firmes, né, nos seus propósitos, compartilhar momentos de oração, juntar, né, cristãos para poder evangelizar também. Cada grupo, né, surgiu assim, de maneira diferente. Tem aqueles que realmente surgiram, cara, você é cristão? Por alguma coisa que aconteceu na sala, nossa, cara, você é cristão? Eu também sou. Vamos orar pela nossa universidade? E aí, né, a gente tem um grupo no Centro de Ciências Jurídicas Exatas que é exatamente sobre isso. Eles começaram orando pelo centro acadêmico deles. E eles começaram, né, com 2, 3, 4, hoje eles já estão já tem gente formada que ajuda no movimento, né, deles. A gente tem duas instituições, duas agências missionárias que cuidam de estudantes pelo mundo todo. Né, uma delas é a Campus, a outra é a Aliança Bíblica Universitária. As duas são agências missionárias com presença no Brasil inteiro. Né, então, são missionários, tem missionários que cuidam desses movimentos para, né, dar um treinamento, ensina a evangelizar. E a gente tem um movimento no Campo de Maria que surgiu de uma iniciativa da Deise, né, que o pastor Davi, que era pastor de jovens no Maria, né, que é o pastor Gustavo. E ele também, esse grupo começou, né, encontraram uma estudante que era do Campo de Maria, que queria fazer mais pela universidade, né, queria levar o evangelho. E eles começaram a se reunir, começaram a orar e foram chegando mais gente. Então, e a gente tem visto se mover não só na Universidade Federal, a gente tem visto não só aqui em Vitória, São Mateus também tem grupos, no Campo de Alegre também tem grupos, no Instituto Federal aqui em Vitória também tem grupos, e está surgindo mais um. A gente tem grupos nas escolas, nas universidades particulares também. Então, a gente tem visto a gente de Deus. E quando esse jovem se formar, o que ele vai ser? Ele vai ser alguém que vai poder, né, o diploma dele vai poder entrar às vezes na China, que é um país totalmente fechado para o evangelho. Às vezes ele vai poder entrar na Coreia do Norte, que é outro país totalmente fechado para o evangelho, que são locais assim, que cristãos até podem entrar, mas não para evangelizar. Eles podem entrar lá, não, você vai trabalhar igual no minha área, você vai trabalhar com tecnologia, beleza, você vai trabalhar com tecnologia, mas eu vou trabalhar com pessoas. Posso compartilhar o evangelho com outras pessoas, A gente tem um casal não são casal, mas são dois ali. Mas eles, a menina da área da saúde, ela está formada em odontologia, e ela foi fazer um treinamento de 6 meses, de 3 meses, na Coreia do Sul, né, para trabalhar com norte-coreanos refugiados. Então, mais uma forma de levar o evangelho para essas pessoas. E a gente vê exemplos todos os dias, e o mais importante é isso, a gente ter esse coração firmado em Deus. Né? Você não vai, como o próprio Paulo fala, o apóstolo Paulo, as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. A gente está lá para tirar aquelas almas do inferno, das trevas. Se os cristãos ficarem com medo de entrar na universidade, com medo de se desviar, quem vai falar com aquelas pessoas? O evangelho. E o pior de tudo, são pessoas que estão num momento muito crítico da sua vida. É um momento de muitas escolhas, muitas decisões, indecisões, e são o momento que elas mais precisam daquela palavra de conforto e alento, daquela voz que diz: calma, Deus tem um plano para a sua vida. E tem. Deus tem um plano para a vida de cada um. Então, toda vez que a gente, né, encontra alguém que está nessa dificuldade, que está triste, abatido, a gente tem a oportunidade de compartilhar o evangelho. A gente tem um material de evangelismo que ele é um conjunto de imagens e 5 perguntas, para as pessoas responderem aquelas perguntas com as imagens. Né? E uma delas é: como é que está a sua vida? Então, às vezes, o evangelismo começa assim: como é que está a sua vida? O que você está passando? O que você espera do futuro?
Você conhece Deus, você sabe quem é Deus, qual a sua perspectiva a respeito de Deus, quais experiências você já teve com Deus, o que você espera saber sobre Deus, onde você quer chegar. E aí a gente tem a oportunidade de compartilhar. Então, você compartilhou tudo isso, agora eu posso compartilhar a minha perspectiva sobre isso, e aí a gente vai falar de como Deus transforma a nossa vida, de como Ele guia a nossa vida, de como Ele nos consola no meio da dificuldade. Não sei se não precisa sair no jornal, mas a gente teve notícias no semestre retrasado, ou anterior a ele, de 2 jovens que se suicidaram uma semana antes de começar as aulas. E os 2 estavam próximos ali da universidade. E, cara, foi logo depois da pandemia, então a gente realmente sabia que a galera estava numa situação assim. E a gente, como cristão, a gente teve essa possibilidade, de compartilhar, de incentivar as pessoas a cuidarem da saúde mental. A gente fez a ação do Setembro Amarelo, que a gente incentivava as pessoas a cuidarem da saúde mental e compartilhava versículos falando sobre o amor de Deus, sobre o cuidado de Deus, sobre que Deus estava no controle de tudo. E isso é uma coisa que a gente não precisa estar na universidade para fazer. A gente pode estar em qualquer lugar. Eu estava vendo com a irmã e a gente começou a conversar com ele. E ele simplesmente falou que ele está querendo voltar e tudo mais, e a gente simplesmente foi dando palavras de apoio, de conversando com ele sobre quais as perspectivas dele, como é que era a vida dele. E é isso, o cristão, ele não precisa, a gente está acostumado com aquele evangelismo de uma frase: Jesus te ama. Ou aquele outro fala: você está indo para o inferno. Não. O cristão não precisa decorar essas 2 frases. Ele precisa sim saber que Jesus te ama, mas é como que Jesus me ama. Porque uma pessoa que você vai falar: Jesus te ama, e ela fala: como é que ele me ama? Se minha vida está terrível, se minha família não me ama, E aí quando a gente começa: como é que está a sua vida? E aí ela fala: não sei o que, aí a gente fala: então, Jesus tem uma solução para a sua vida. Não toca muito mais fundo no coração dela, entendeu? Porque o amor de Cristo é esse. Ele nos amou para que a gente possa transformar o mundo. Ele nos amou para que a gente possa, pegar esse amor que transborda de nós e transbordar para as pessoas ao nosso redor. Então, como está no Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal, porque tu estás comigo. E a tua vara e o teu cajado me consolam. E esse é o direcionamento que Deus tem para a gente. E agora eu cheguei a falar, eu quero mostrar um pouquinho do que a gente tem realizado. Esse aqui foi o nosso primeiro culto universitário, que a gente fez logo depois da pandemia. Aqui tem esse momento aí específico, oração pelos líderes de movimentos, tanto da UFES quanto de outras universidades. Isso aí foi realizado dentro de um auditório, dentro da UFES. Então, foi uma bênção que Deus nos concedeu. E todos esses aí são líderes de movimento. E aí tinha gente da UFES, da ESCAM, acho que da Multivix também, e do Young UFES também. Tinha gente de bastante movimentos, pode passar. Essa aí é a galera toda que estava no evento. Acho que a gente chegou a juntar com umas 200 pessoas. Pode passar. Esse aí já foi o segundo encontro que a gente fez, com bastante gente. No mesmo auditório, no outro semestre. Pode continuar. Mais algumas imagens também. Esse aí é um momento de louvor. Que a gente tem tudo: louvor, palavra. Pode continuar. Essa aí é a nossa missionária, a Esther. Ela é surda. E ela é missionária de missões mundiais. Ela tinha acabado de voltar para uma viagem ao Congo, onde ela foi dar treinamento para professores, eu acho, da língua congolesa de sinais. Ela aprendeu a língua de sinais do Congo para poder ensinar eles a como trabalhar no Congo. Pode continuar. Esse aqui foi o encontro que a gente teve que fazer, aquele mesmo encontro, só que a gente acabou fazendo lá na nossa igreja, na igreja da praia, porque todos os auditórios estavam ocupados e um estava em reforma, então a gente não conseguiu fazer lá. Aí a gente acabou juntando o nosso grupo de jovens, que é na sexta,
o culto universitário que também estava acontecendo naquela sexta. E aí, ou seja, a gente tem os jovens tanto da universidade quanto o pessoal da juventude lá da igreja e mais de algumas igrejas próximas também que participam do movimento. Pode continuar. Esse aí tem que tirar o zoom. Esse aí é a foto de uma reunião de um dos movimentos, né? Isso aí é só uma reunião. A gente tinha esse monte de pessoas aí. Aquele rapaz de boina lá no fundo, ele é seminarista e ele é da equipe de missões da Igreja Batista da Orla, né? Que também está nos apoiando em alguns momentos lá. Pode continuar. Esse aí é outro grupo. O nome daquele movimento é Haja Luz. Esse aqui é CRU, né, o movimento que eu comecei participando lá na universidade, antes de participar da campeonato universitária. Né, esse aí é um dos momentos de reunião noturno, né, porque por um bom tempo a gente só teve reuniões na hora do almoço, do início da tarde, e esse foi o primeiro grupo que a gente conseguiu montar no período, né, da tarde para a noite. E sempre dá bastante gente, né, acaba dando mais gente do que na hora do almoço, porque é na hora que o pessoal está chegando. Pode continuar. Esse aí também é da CRU, mas que acontece no horário do almoço. Esse aí é perto da biblioteca central, no lugar bem, para todo mundo ver. Pode continuar. E além de participar dentro da universidade, né, como o nosso objetivo é promover também a comunhão dos estudantes, né, porque às vezes os rolês incluem bebida, ou os rolês da universidade incluem bebida. Alguns dependendo de drogas, né? Então, coisas que a gente não pode fazer. Então, a gente, como grupo cristão, a gente leva todo mundo para seguir o Morro do Moreno, né? Para continuar. E esse aqui é um congresso de cristãos universitários da CRU Campus, né? Uma das agências funcionárias que trabalha na nossa universidade também. Esse congresso, ele foi um congresso nacional. Teve gente desde o Acre até o Rio Grande do Sul. Foram 300 estudantes por 3 dias lá em São Paulo. E foi bênção demais, porque a gente reuniu 300 estudantes no período de Corpus Christi, né? Comprar passagem. Cara, é Deus agindo na vida dessa galera. Pode continuar. Essa aqui é outra reunião já no semestre do Haja Luz, pode continuar. E esse aqui é o nosso movimento lá no campus de Maruípe, que é o campus da saúde, da UFES. Aquele lá é o pastor Gustavo, não sei se dá para reconhecer direitinho, mas ele apoiou um tempo, né, na época que ele era pastor lá no Maruípe. E era assim, né, reunido no campus de Maruípe é muito bonito, assim, nessa parte ali, né? Tem a grande para a galera se reunir. Pode continuar. E esse aqui foi um retiro de universitários cristãos da região Sudeste. Aí tem estudantes do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo. Aconteceu aqui no Espírito Santo, em Guarapari. E também contou com 300 estudantes, né, dessas regiões do Sudeste. E a gente teve a honra de hospedar esse evento, né? A nossa igreja também apoiou material com músicos, né, também. Inclusive, nessa época, a gente ainda tinha uma banda universitária, não sei quem chegou a conhecer, que era um projeto da nossa igreja, né, com universitários. Pode continuar. E esse aqui é a liderança e mais algumas pessoas do grupo Identidade, que é do campo de Maruípe, também do culto que a gente realizou lá na nossa igreja. Pode continuar. Esse aqui foi um podcast que a gente gravou sobre cristão na universidade, que está no Spotify. No podcast, o podcast do pastor Gustavo da nossa igreja, a gente falou uma menina do movimento cristão da UFSCam e teve mais uma outra pessoa. Foram 3 pessoas para compartilhar as experiências que a gente teve, né, no movimento universitário. Então, quem quiser ouvir e compartilhar, pode, né, anotar um nome para poder compartilhar. Pode continuar. Esse aqui é um testemunho, né, de uma das garotas que participou do movimento, contando como que Deus usou, né, a atuação no campus para poder
trazer ela mais para perto, né? Ela já tinha o conhecimento, mas através dos movimentos ela pôde se firmar mais na palavra. Aí hoje ela até da liderança, eu não sei se ela já está formando, mas ela chegou a participar da liderança dos movimentos, pode continuar. E a gente tem 3 vídeos para passar também, mostrando algumas ações que a gente tem realizado. Dentre as ações que a gente realiza, né, como Jesus na UFES, são os cafés do início de... Pode deixar rodando. São os cafés de início de semestre, né? A gente faz um em cada campus, tanto em Maui quanto em Goiadeiros. Aí a gente consegue material, né, com as igrejas, né, doações e tudo mais. Esse é o nosso culto que a gente faz no início do semestre, na frente do nosso restaurante universitário. Né? Tem louvor, tem pregação de palavra, para recepcionar, né, calouros, os veteranos que estão retornando. Esse movimento aí foi um treinamento de evangelismo, né, com aquelas ferramentas que eu falei, que a gente fez na PIB de Vitória, e teve gente da UFES e também de outras universidades. Esse aí é o nosso culto de início de semestre também, igual a gente fez lá na Rio do de Goiabeiras, a gente também faz no campus de Morumbi. Como o Maruípe só tem um movimento, então acaba sendo muito hoje, né? A gente também participa, a gente também dá treinamento, sim, tanto nas igrejas, né, quanto em congressos. Esse aí foi o congresso da Zubase, do ano passado, no ano retrasado, a gente está em 2024. Aí, esse aí foi uma das oficinas, né, que é de evangelismo. E essas são as ferramentas, aquela que eu falei, das imagens. E a outra é um joguinho de cartas com várias perspectivas sobre a vida, sobre Deus, sobre a vida, para as pessoas compartilharem, né, um pouco daquilo que elas acreditam. E essas oficinas elas servem para nos ajudar, né, a evangelizar. Esse aí foi o nosso movimento, a nossa ação que a gente fez no dia do Enem, em conjunto com a Igreja Batista da Praia. A gente serviu água, ofereceu paçocas, versículos, orações, abraços, né, para aquelas pessoas, os estudantes que estavam indo realizar a prova do Enem. E aí a gente teve também a presença de gente não só do Jesus na UFES, né, da nossa igreja, e de movimentos das outras universidades também. Acabou que a gente encontrou também o pessoal da Universal lá, que estava também dando água, né? A partir do aniversário de apoio, pode continuar. E essa aí é a galera dando, né, tchau para todo mundo, mostrando a alegria que a gente tem, né, de participar desse movimento. O Jesus está na UFES, ele é um movimento que existe porque os outros movimentos existem, né? Deus ele começou trabalhando através desses movimentos, né, cada um no seu centro acadêmico, cada um nas suas atividades, porque afinal de contas, né, cada um tem uma perspectiva. Eu, do Centro de Exatas, tenho uma perspectiva sobre a universidade, o pessoal da área de humanas tem uma perspectiva sobre a universidade. Então, às vezes, a gente precisa que cada um, né, no seu campo ali atuando, tenha esse alcance. E aí o Jesus na UFES ele pega todo mundo, une todo mundo para realizar essas ações de maior alcance, né, na sua escola, fazer essas pontes com nossas igrejas. E esse é o nosso propósito, né? E a capelania universitária está ali para apoiar todo mundo. Então, quem quiser saber mais sobre o trabalho, tem o Instagram, @JesusNaUFES, né? A gente tem todos os movimentos que participam na UFES, a gente também vai divulgar o curso dentro das universidades. E qualquer coisa, é só entrar em contato com o pastor Gustavo, que tem o meu telefone, e a gente conversa mais um pouco. Tá bom?